Amém? Fica à vontade. Obrigado, pastor. Meu pai, ainda vou falar como ele, tão bonito assim, né? Meu Deus, parece um locutor, né, falando. Gente, que bênção poder estar aqui com vocês. Meu pai amado, a gente sempre faz a questão de ter nossos corações alinhados, né? Bem afinados para aquilo que Deus quer fazer conosco e através de nossas vidas. Eu, junto com a Fabiana, estamos servindo ao pastor José Roberto em Guaratinguetá, e desde já eu quero agradecer ao pastor Paulo por esta oportunidade de estar aqui, a sua família, a sua diretoria, por sempre nos receber tão bem, e trago um abraço do pastor José Roberto, da sua esposa Sandra. De fato, a Sandra realmente falou, manda um abraço fraternal para eles, não é clichê, realmente está mandando um abraço. Se assim, qualquer momento desse também eles passam por aqui para revê-los, né? Isso é muito bom. Eu gostei muito do texto que o pastor leu, de Isaías capítulo 6, quando ele fala a respeito do clamor dos anjos, e depois que os anjos estão clamando santo, 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 há um fenômeno sobrenatural, que as portas, um marco daquele templo se abalaram. Chegará um momento em nossas vidas que estruturas sólidas que arrastamos por anos têm que ser abaladas diante da adoração. A adoração daqueles anjos abalaram aquelas estruturas. Agora, olha que interessante quando uma estrutura antiga é removida. Eu costumo dizer que Isaías capítulo 6 é uma visão em 3 dimensões. Olha que interessante, depois que aquelas estruturas se moveram, a voz do que clamava, o profeta disse assim: estou perdido. Quer dizer, ele descobriu a condição dele, estou perdido. Diante da santidade do Senhor, ele foi para a segunda visão que ele teve, descobrindo quem ele era, um homem de lábios impuros. E a terceira colocação da visão que ele teve diante da santidade do Senhor é o local que ele estava, no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando ele reconheceu essa condição que ele estava, os meus olhos viram o Rei. Uau! Reconheça a sua situação, quem você é e aonde você está. Certamente, diante de uma adoração plena dessa, os seus olhos se abrirão para ver aonde o Rei está entronizado na sua vida. Amém, irmãos? Nós agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, né? E sei que vamos ter uma boa noite hoje. A minha esposa tem algo para compartilhar. Amém. Glória a Deus, é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Realmente nós nos sentimos em casa, entre família. Amém, irmãos, vocês são uma bênção. E hoje, eu falei para o Alex que ele ia ministrar, né? Mas hoje Deus pulou algo no meu coração. E, sabe, às vezes nós estamos tão atarefados, irmãos. Tão atarefados com o dia a dia, com as coisas, com os afazeres de casa, do trabalho, da igreja, né? Às vezes nós estamos não só em um departamento, 1, 2, 3, 4, quase todos, trabalhando para o Senhor. E é de fato de coração que estamos fazendo. Mas quando nós percebemos, estamos cansados, sabe? Essa não é a vontade de Deus. Que sejamos cansados e fadigados. Eu falo assim porque um tempo atrás eu me sentia assim. Cansada da situação, cansada do trabalho, cansada do dia a dia. Só que nesse meio termo, porque os pesos vêm, irmãos, amém? Não somos tão religiosos para falar que não existe problemas no dia a dia, não existe peso, o peso vem. Mas graças a Deus, em Mateus 11, Deus deixou a palavra dele, né? Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. O seu jugo é leve. O jugo não é nosso, irmãos, é dele. Ele já levou. E às vezes nós estamos prostrados na cama com um jugo que não é nosso. E veio a imagem, eu não sei, eu esqueci de falar para o Alex, pedir para o pessoal da mídia procurar para mim. E me veio a imagem do caminhão. Sabe aquele caminhão que a gente vê, aquele caminhão, geralmente aquele caminhão mais velhinho, né? Que o dono coloca tudo que ele quer numa viagem só,
e está na estrada e você está atrás com o carro e o caminhão está assim, tombando. Alguém já viu essa imagem? É chocante, né? Dá medo, né? Às vezes a gente fala para o marido, pelo amor de Deus, sai de trás desse caminhão, porque se passar, e muitos deles tombam. Sabe por quê? Porque ele puxou só para ele, tudo para ele, e esqueceu que nós temos um Deus. Esquecemos que nós temos um Deus que leva sobre ele todos os pesos. E nos tornamos vagarosos. Sabe? E às vezes a gente está vagaroso e fala assim, Deus, não acontece nada, não muda nada dentro de casa. Não, essa situação não acaba. Será possível? O que eu fiz? A gente só esqueceu, irmãos, eu e você, de entregar para Ele. E Deus está lá em cima, dá para mim, passa, joga a bola para mim. E você lá chorando, descabelando, e Deus está assim, filho, passa para mim o seu jugo. Eu estou aqui para te ajudar. E nós sofrendo desnecessário, irmãos. E eu sei que não é pecado, irmãos, não é porque nós estamos com um jugo pesado que nós estamos em pecado, amém? Às vezes a gente está dispersos a entender qual é a nossa posição. E com o altivismo do dia a dia, nós esquecemos que nós dependemos totalmente dEle, da palavra dEle. E buscamos aconselhamentos, buscamos o pastor toda hora, né? Os pastores ficam desesperados, Jesus, não, mas não, né? Não é problema não, né? Sabe, levando para Ele. E esquecemos que nós temos isso aqui, ó. A palavra, a água viva. Amém? Então, hoje é um dia ideal. É a Santa Ceia, a mesa do Senhor. Para nós nos humilharmos e reconhecer que através da mesa dele, nós vamos entregar tudo para Ele. Amém? Nós vamos deixar no altar, no altar aquilo que não é nosso, o peso que não é nosso. E entregar para Ele, para nós corrermos a carreira. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração. Não vamos deixar que o dia a dia, o peso, as decepções, as desilusões, os problemas com os filhos, os problemas no trabalho, as frustrações da vida, porque às vezes a gente corre tanto, e aí a gente para, meu Deus, eu queria tanto fazer isso e não consigo e não fiz. Eu queria estudar e não fiz. Eu queria ler mais a palavra e eu passei o dia inteiro e não peguei nela. Sabe, irmãos, a falta de nos enchermos em Deus nos deixa vagarosos. Amém? Eu sei que não é uma palavra muito boa, né? Mas eu sei que nós precisamos reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. E a palavra fala assim, para nós lembrarmos das promessas. Sabe, essa semana eu cheguei na igreja, no dia Rema, na sexta-feira, e uma grande amiga lá da igreja, que é uma grande profeta, e ela falou assim para mim, Fábio, eu estou para te falar uma coisa. Chama à memória as promessas. Você tem promessa. Nós temos promessa, irmãos. Nós já nascemos com a promessa de sermos filho dele, de reinarmos em terra, ele já não deu tudo. Nós estamos nos queixando do quê? Se ele já nos deu o ar para nós respirar. A vida eterna. Amém. Então, assim, que hoje nós puxamos à memória as promessas que ele nos deu. Amém? Começa a anotar. E ela falou assim para mim, lembra? E eu cheguei em casa e falei assim, pai, são tantas. São tantas. Que eu não tenho motivo para chorar. E às vezes a gente começa a chorar na hora errada e a promessa não chega. É culpa de Deus? Não, é nossa. Porque nós estamos atrapalhando, querendo fazer o trabalho que não é nosso. O nosso trabalho
é fazer com que a igreja funcione. O nosso trabalho é fazer com que o reino funcione. É ide e pregar o evangelho. Amém? Só que, e deixarmos de pensar no eu quero, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. E falar assim, eu vou te obedecer, Senhor. Porque tem pessoas lá fora precisando de nós. E eu não posso ser o motivo da pessoa que está lá fora esperando eu para falar da palavra dele, morrer e ir para o inferno. A responsabilidade é nossa. Amém? Os nossos problemas não podem deixar com que as pessoas se percam. Nós temos que nos levantar. Eu costumo falar assim, eu tenho que me aconselhar comigo mesmo dentro do quarto, né? Às vezes eu faço pergunta para o pastor nem está lá. Aí eu já sei a resposta dele, aí eu falo, eu não quero essa resposta. Deixa eu responder. Mas sabe, irmãos, que seja rápido. Quando nós entrarmos no momento de cansaço, que seja rápido, a gente lembrar também que Deus está pronto para nos ajudar, a nos tirar desse local. E sermos humildes para reconhecer que nós precisamos. Amém, irmãos? A igreja tem que avançar. Vila Ré tem que avançar. Essa cidade, essa redondeza aqui tem que conhecer e ouvir o som dessa igreja. E não vai ser nós que vamos impedir eles ouvir, amém, irmãos? Essa igreja tem que crescer. Não vamos esperar e um dia nós vamos estar lá na frente, vamos crescer, vamos avançar. Não é hoje, irmãos. Já se veja grande. Pastor já se vê comprando todos os locais ao redor. Porque esse bairro vai ser conhecido pela Igreja Verbo da Vida. Então, quando os carros passar lá na avenida, vai ver de longe. E vai desejar entrar aqui, para receber da unção. Para receber da palavra que nós recebemos aqui, irmãos. Nós somos fartos da palavra, irmãos. Nós temos banquete todo dia. Qualquer um que subir aqui entrega um banquete para a igreja. Não tem mais leitinho, tem feijoada. E dá boa. Então vamos nos enxergar assim, irmãos. Não somos um povinho, uma igrejinha. Somos a grande igreja. Que vai saquear o inferno. E vai fazer essa cidade estremecer. Amém, irmãos? Sejam ousados e sejam valentes, porque Ele já deu a promessa. Nós estamos apenas para fazer a promessa acontecer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Amém, amém, amém. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia. Meu Deus, você está feliz, irmãos? Aleluia. Nós temos um casal de amigos, eles são fuzileiros navais, e a esposa do Siqueira, a Monique, falava assim, quem pensa que a Fabi é só um rostinho bonitinho, está enganado. Precisamos, gente, de pessoas comprometidas com o Evangelho. Precisamos de pessoas que comecem a correr com a visão, meu irmão. Amém? A visão, ela tem o poder de nos possuir. A visão, ela nos envolve. A visão nos empurra para frente. A visão faz sermos melhores a cada dia. A visão tem um poder transformador. A visão faz com que você se veja grande, meu irmão. E quando você se vê grande, a visão ainda é maior e requer mais de você, meu irmão. A visão para Vila Ré é uma visão para possuir esse bairro, para reparar as roturas, para tampar as brechas. É a visão grande para essa cidade, meu irmão. Você que está aqui, você é um líder, você é um ministro, você é uma pessoa de impacto, você é uma pessoa relevante. Não se diminua daquilo que Deus te estabeleceu. Então, traduzindo tudo isso, o que eu quero dizer, resolva a sua vida logo, que as pessoas que estão aí fora não têm culpa dos seus problemas.
Resolva a sua vida logo. Tem pessoas esperando você ficar bem para poder ouvir a palavra que você tem para pregar, meu irmão. Resolva logo sua vida. Se acerte, se aceite. A condição de justo que você é te tornou aceitável diante de Deus. Entenda que isso é uma realidade. Você é aceitável diante de Deus. E o seu vizinho está esperando você estar bem, que ele quer te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava um pouco nostálgico na parte da tarde. Eu estou na casa da minha mamãe e eu lembrei muito da minha avózinha. Minha avó da Assembleia de Deus, morreu com 90 e poucos anos, a minha avó. Ela falava que ela era mais velha que o Corinthians, minha avó, de tão velhinha que ela era. E eu falei, vó, Jesus está voltando, vó. Filho, eu estou esperando há 90 anos já. Eu falei, a senhora não entendeu. Ele vai voltar para a senhora quando a senhora for recolhida, tá, vó? Fica tranquila. Nós vamos ver ele, o céu se abrir, ele buscar a igreja. Mas a senhora, com a idade que está, daqui a pouco a trombeta toca para a senhora. E sempre tínhamos a liberdade de falar com a minha vozinha. Ela chamava Isolina. Ela era parente do presidente Jânio Quadros. Era Isolina Quadros Pimentel. Era parente de 2º ou 3º grau do presidente Jânio Quadros. Então essa é minha vozinha, né? Mais piedosa. Ela tinha 4 rótulas no joelho. 2 eram rótulas, outras 2 eram os calos de orar ajoelhada. Oração era só ajoelhada para ela. Não era inegociável. Isso é crente raiz, né, pastor? Isso é crente raiz, né? Meu pai amado. E hoje pensando muito nela, e me veio algumas imagens de quando ela viva estava entre a família. Quase todos os filhos dela se tornaram ministros do evangelho. Aqueles que não eram morreu logo, né? Porque era tudo endemoniado. Mas os que não eram, meu irmão, viveu aí largos dias. Um deles chamava-se Clemente Vilhalba. Ele foi pastor auxiliar do missionário Manuel de Melo do Brasil para Cristo. Ele estava quando foi lançada a pedra fundamental, lá naquele prédio lá que tinha na Pompeia, que tem. Ele estava naquele culto. Aliás, minha mãe foi batizada pelo próprio missionário Manuel de Melo, minha mãe. Então, uma família que serviu a Deus com excelência. E minha avó, ela antes de morrer, a minha avó, ela teve algumas atitudes que eu achei legal, a minha avó. Então, eu penso assim, que uma pessoa, quando sabe que já está para ir que está para ser recolhida, uma pessoa de idade avançada como minha avó, já tinha um desenho que ela retornaria ao céu por aqueles dias, e ela estava num hospital, e ela desejou reunir a família naquele hospital. Eu penso que uma pessoa que está pronto para ir, ela não perde seu tempo falando besteira. Ela não vai falar mentira. Porque existem testamentos para deixar registrada a última vontade desta pessoa que está indo embora. O testamento é para isso, para registrar as últimas vontades. Não vai ser colocado mentira no testamento, porque existe um juiz que está firmando aquele testamento, existe um advogado. Então a minha avó, nos seus últimos momentos de vida, ela pediu para reunir todos os filhos, para reunir todos os netos, e todos naquele hospital ela pediu para fazer uma santa ceia, e os netos, filhos que são ministros, fizeram uma santa ceia, e ali ela pôde tocar nos filhos, encostar a mão nos netos, como se estivesse transferindo algo da vida dela para a gente. E depois dessa santa ceia, não se espante com isso, ela fechou os olhos e partiu para a glória. T.L. Osborne, um grande evangelista, ele, quando estava na sua casa já, nos seus 94 anos, pronto para retornar ao Senhor, ele abriu os olhos e falou para sua filha, a dona Osborne, que estará na conferência de ministros. Ela disse assim: eu vejo o meu Senhor me buscando, ele está nesta sala. E naquele momento o T.L. fechou os olhos e partiu para estar com o Senhor. As pessoas, quando estão nos seus últimos momentos de vida, elas não gastam tempo, meu irmão, falando coisas que são desnecessárias. Pessoas dos seus últimos momentos de vida, elas dão instruções. E como você sabe disso? Jesus Cristo, com ele não foi diferente. Jesus não teve nenhuma diferente. Quais foram suas instruções finais em Marcos 16? A gente sabe que depois dali ele partiu para a crucificação. Ele não podia perder o tempo falando coisas que não era de um fim proveitoso para aqueles que estavam ouvindo. Então Jesus, quando reúne num cenáculo os seus discípulos, ele disse assim: vão pelo mundo, anunciem o evangelho a todas as pessoas. Você considera uma coisa importante isso?
Essa foi uma das últimas palavras de Jesus, nos seus últimos momentos. Olha que interessante, vão pelo mundo, anunciem o evangelho a toda criatura, e aqueles que crerem no evangelho que você anunciar e forem batizados, esses mesmos serão salvos. Jesus tratou de salvação nas suas palavras finais, mas uma salvação atrelada a uma ação. Para que as pessoas fossem salvas, você teria que escutar as palavras dele, colocar em prática e ir. Então aquelas pessoas que ouviram aquelas palavras, começaram a pregar a palavra após a morte de Jesus, como se ele fosse voltar no dia seguinte. Temos que ir e pregar o evangelho como se nós fôssemos a última opção daquele que irá nos ouvir. Eu gosto de uma coisa que Simon fala, Simon Porter: nós somos a barreira de contenção. Nós vamos impedir que a pessoa caia. Ora, visto que Joel, naquela visão, diz que milhares e milhares de pessoas estão agora mesmo no vale da decisão. Nós somos a barreira, no vale da decisão, de impedir as pessoas de caírem naquele abismo, meu irmão. Parou a pensar isso? Que você é o último ponto de vida de uma pessoa que levou uma vida no pecado, e quando ela para te ouvir, ela pode sair da morte para a vida. Então não é somente um encontro, irmão. Não é somente um panfleto, não é somente um Jesus te ama. Não. Está carregado do poder de Deus, está carregado das últimas palavras do testador. As últimas palavras que não foram palavras jogadas ao vento. Vão pelo mundo inteiro, anunciem o evangelho a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas foram, meus queridos, as palavras de Jesus aos seus discípulos antes de subir definitivamente ao céu. Agora, olha que interessante. A igreja não pôde ser vista pelos nossos antepassados. Os profetas da antiguidade não viram a igreja. Nenhum patriarca viu a igreja. Eles sim tiveram visão clara do Gólgota. Eles sabiam que no Gólgota aconteceria algo, no topo de uma colina, numa montanha, numa encruzilhada de uma cidade, haveria algo ali. Mas não foram capazes de ver a igreja. Os profetas tinham uma visão, os profetas tinham uma visão plana para enxergar o pico do Gólgota. Só que eles não sabiam que entre o plano e o Gólgota havia um vale. Havia um local que estava longe dos olhos dele. Havia um mistério que estava oculto, que os profetas não puderam ver, nem reconhecer e nem profetizar. E Colossenses 1:26 diz assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, aqueles a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Nenhum profeta, pastor Roberto, nenhum profeta foi capaz de ver o que estava no meio do vale. E no meio do vale, do charco, Deus tirou a igreja, que era um mistério que estava oculto, e Deus revelou à igreja que sou eu e que é você, meu irmão. A igreja foi tirada das entranhas do vale e foi estabelecida nas portas do inferno, porque a primeira vez que a palavra igreja foi mencionada foi quando Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. E você quer pregar somente nos palácios? Quando Jesus disse que a igreja foi tirada do meio do vale, a igreja foi mencionada no local conhecido como porta do inferno. Com quem segue a Aline, aquela blogueira judia? Ela levou aonde que é a porta do inferno, onde foi mencionado, aonde Jesus estabeleceu a igreja sob a revelação de Pedro. Muito bonito a igreja da Vila Ré, mas a igreja raiz nasceu na porta do inferno, na boca do crack, na porta penitenciária. Nasceu aonde? No lugar do prostíbulo. Nasceu aonde? Na porta do campo de futebol. Aí nasceu a igreja do Senhor, meu irmão. Porque nasceu ali para mostrar para você que eu e você podemos ter acesso a estes lugares.
O mistério que esteve oculto, agora foi manifesto a nós, Cristo Jesus, esperança da glória, para quem está perecendo. Uou, aleluia! Moisés, ele viu o Salvador, mas ele não foi capaz de ver a igreja. Olha que interessante, Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ele viu o Redentor que viria, mas ele não viu o mistério que estava oculto, Moisés. Meu Deus do céu. Isaías também viu a obra redentora. Isaías capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos. Isaías viu o Redentor, mas ele não viu a igreja. É como se ele tivesse aquela visão: daqui eu vejo lá em cima, só que eu não era capaz de ver o que estava aqui, porque havia um monte que impedia eles de enxergar. José, eu acho tão interessante isso. José do Egito, sabia que algo aconteceria em Israel. Ele sabia que pós-morte haveria algo, um evento aconteceria em Israel. E olha o que José fez. José ordenou que os ossos dele fossem levados até a terra prometida, e fosse sepultado na terra prometida. Onde está isso? Êxodo 13, versículo 19. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e vos haveis de levar daqui convosco os meus ossos. Ele sabia que viria uma redenção em Israel, com ela um poder de ressurreição estabelecido, e ele desejou e ordenou que os ossos dele acompanhassem a caravana de Israel até colocar os pés na terra prometida, meu irmão. Olha que interessante também o velho patriarca Jó. Olha que interessante, Jó 19, 25, esta é uma declaração universal que todo crente sabe decorado. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Se não é de Jesus que ele está falando, eu não sei de quem é, meu irmão. Aleluia, meu Pai amado, eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, meu Pai. Olha o que ele fala ainda no 26, depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne eu verei a Deus. Ele sabia que um dia haveria a ressurreição dos santos nos últimos dias, e que se ele tivesse com os seus ossos, com o seu corpo depositado no local correto, quando as trombetas soarem, a terra estava obrigada a devolver os seus mortos, meu irmão. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. Uau, que confissão poderosa, meu Deus do céu. Uau, todos eles viam a redenção. E o mais interessante que eu destaco aqui no caso de José e no caso de Jó, está em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Meu Pai, eu acho demais isso, extasiante. Um dia eu pedi respostas ao Maneco sobre esse último versículo que eu vou destacar. Ele falou: Alex, é um grande mistério ainda a ser revelado. Mas se você tiver a revelação dele, você compartilha comigo, sim. E depois da hora sexta, houve trevas. Meu Pai. Depois da hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes?
Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias, não o Elias da igreja, mas o profeta Elias. Logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. E outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário, pega isso, irmão, rasgou em dois, de alto a baixo. Diz estudiosos, foram 27 centímetros de tecido, rasgado, de espessura, rasgado, de alto a baixo. Meu Pai amado, a terra naquela tarde, depois de tremer, de rasgar, o que impedia o Filho de Deus de ter acesso ao santo lugar, a Bíblia está dizendo que a terra tremeu, houve um terremoto. Quando? Depois que Jesus entregou a vida dele. Lembra que ele falou: minha vida ninguém toma, eu a dou. Depois de ele haver se entregado, olha, pastor, que coisa linda, o véu se rasgou, dando livre acesso ao trono da graça. Depois do véu se rasgar, a terra tremeu. Olha que interessante, as pedras que haviam por Jerusalém, ao lado do Gólgota, se fenderam, se racharam. Aquelas grandes pedras se racharam, partiram em dois. Olha o versículo 52. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos. José pediu para ser enterrado em Jerusalém. Jó viu o Redentor vive e disse inspirado: eu ainda, se nessa carne não sei, mas o meu corpo verá o Senhor. Duas profecias extraordinárias. E na morte de Jesus, o sepulcro se abriu depois da terra tremer, depois do véu do templo se rasgar, depois das rochas partir ao meio, e muitos corpos de santos que estavam dormindo em Jerusalém foram ressuscitados. Meu Deus, nada impede de eu acreditar que José se levantou naquele dia, nada me impede de acreditar que o Redentor de Jó, ele pôde ver olho a olho aquele Redentor. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, digo eu, antes de forem ao céu, naquele fenômeno sobrenatural. Deus nos chamou para essa vida sobrenatural. Nós estamos aqui, mas nós somos dali. Nós estamos daqui para efeito diário, mas nós somos dali. Josué estava guerreando lá embaixo no vale, mas a vitória foi conquistada no monte, quando Moisés levantou a mão. A sua vitória está lá em cima, não está aqui. Então, se você desce para cá como vitorioso, você não tem dificuldade nenhuma de aceitar e receber aquilo que é teu. Eu gosto muito de João 8, no versículo 56, que diz assim, ó: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então eu perguntei para mim hoje de tarde: quando foi que Abraão viu o dia de Jesus? Então eu tive a resposta, Gênesis 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. Como se pinta este cenário? Abraão estava levando o seu Isaque para ser sacrificado. Isaac viu: pai, aí tem a lenha, aqui tem um animal de carga, o senhor tem o cuchillo, a faca, mas aonde está o holocausto para o sacrifício? E Abraão, confiando naquele que havia falado com ele, disse: Deus proverá. Confia naquele que falou contigo. Como disse Fabiana, traga à memória aquilo que te dá esperança. Coloque à sua vista as promessas que você recebeu. Anuncie dia e de noite para você mesmo e para os seus aquilo que Deus já falou contigo. As coisas estão acontecendo com muita velocidade. Olha essa igreja repleta, que coisa linda. Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem. E na noite você não enxerga, você anda tateando. Mas de dia não, você pisa com força naquilo que Deus já te falou. Aleluia, você está comigo, irmãos? Então qual era o cenário? Abraão subindo de uma banda, um monte, para levar o seu filho para ser sacrificado. Uma única visão que ele tinha era a ponta daquele monte.
Há quem diz que possivelmente este monte que foi sacrificado, foi levado Isaac para sacrificar, poderia ser o Gólgota, porque havia 3 montes semelhantes nessa região. Olha que figura extraordinária. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu gosto de pensar assim, enquanto Abraão estava subindo aquele monte de uma banda, levando o seu filho para ser sacrificado, anos depois, Jesus estava subindo o mesmo monte com a cruz nas costas para ser sacrificado. Enquanto Abraão subia aquele monte de um lado com o seu filho para ser entregue em sacrifício, do outro lado Deus estava enviando um cordeiro para a ponta daquele monte para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Foi quando o Senhor proveu aquele cordeiro para ser imolado no lugar dele. Já houve um preço pago pela vida que você precisa viver. Você não tem que pagar mais nenhum preço em meio de dificuldades, ausência ou escassez. Já houve um preço pago para que você gozasse de saúde plena. Já houve um preço pago para que você fosse redimido da morte, da miséria e da enfermidade. Já houve um preço pago que te deu livre acesso ao trono da graça, porque o véu que impedia o homem já não separa mais esse homem. Você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque ali é o teu lugar, ali é onde a presença habita. Aí quando você está nesse lugar, as pessoas vão dizer: uau, você chegou aqui, algo diferente chegou nesse recinto. Uau, o que aconteceu que eu tenho tanta paz na tua frente? É porque ele não sabe que você estava no santo lugar. É que ele não sabe que você estava com o seu Redentor, com seus olhos fixos nele. Oh, meu irmão, você tem que dar glória a Deus, porque a obra é completa. A obra foi feita por mim, por você. Enquanto você está caminhando para a igreja para oferecer a ele sacrifício de louvor, do outro lado Deus está enviando recursos, provisões para aquilo que você precisa. Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Não desista, não pare no meio do caminho, persevera, insista, persista. O pastor José Roberto, ele fala muito de quando o ministério de Saul foi reprovado. Samuel disse: em uma semana eu volto, espera que eu venho para sacrificar os animais. E Saul se precipitou por uma pressão do povo, ouvindo a voz do povo, e se meteu a fazer aquilo que não era da conta dele, a sacrificar. E quando Samuel chega, falou: não te disse que eu voltaria em uma semana? Então o pastor José Roberto fala assim: tem muita gente morrendo na porta da entrada. A porta está aberta, só dá um passo, mas a precipitação está impedindo de entrar. Meu Pai amado, versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jirê, o Senhor proverá. O Senhor proverá, meu Pai. Oh, enquanto Abraão subia aquele monte para sacrificar seu filho, do outro lado, escute, Deus estava provendo um cordeiro. Cada momento que você decide não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, uma provisão é direcionada para você. Ora, Hebreus 13:8 diz que o mesmo que foi ontem é hoje, e vai continuar sendo. Aquilo que ele fez lá atrás, ele faz hoje. Porque o que é já foi. O que há de ser também já foi. Ou seja, o que é agora já foi no reino do Espírito. Jesus disse: o que eu vejo meu Pai fazer, isso eu faço. Então o que é agora já está feito lá. E o que há de ser também já está feito lá. Por quê? Porque o seu lugar é lá. Aí o que ele fala para completar? Deus pede conta das coisas que se passaram. Ele te deu a receita. Se você não fez ela, não bateu a massa da maneira correta, Deus vai pedir conta. Então é mais fácil receber, aceitar. É mais fácil dizer: é para mim, Pai.
Claro que vamos passar. Quem disse que a vida no Evangelho seria uma vida de facilidades? Ninguém disse, meu irmão. Quem disse que a vida de fé seria uma vida de facilidade? Não, mas é uma vida de oportunidades. Pastor José Farias, de Três Corações, eu me lembro quando estava lá, ele falou uma vez para mim assim: Alex, a unção de Deus, quando ela passa no local, é como um cavalo selvagem. Não tem, como fala, sela e não tem rédea, só tem a crina. Você tem que pular a pelo e agarrar ela. Você tem que agarrar a unção, você tem que pular em cima dela. Você agarra ela não larga, ela está em mim, está comigo. A unção passa como um cavalo selvagem. Pega a parte que te pertence, pega aquilo que cabe a você. Aleluia. E para finalizar, Apocalipse 13, no versículo 8. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, escute, que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro que vamos celebrar aqui hoje, ele foi morto antes da fundação do mundo. Esse momento que vamos ter aqui hoje, já aconteceu no céu, meu irmão. Esse momento que vamos celebrar aqui hoje, já é. E atrás dele, aqui, nesse suco de uva, que depois de consagrado, representa o sangue de Jesus, há um poder divino curador aqui. Quando você come uma bela refeição, amantes da gastronomia sabem disso, uma bela refeição, todas as proteínas, tudo que tem de bom naquela refeição, passa a ser parte do seu organismo. Está comigo? É isso mesmo? Tudo que está naquela chuleta, naquela picanha, naquela macarronada, ou seja, onde for, de bom, passa a ser parte do seu organismo. Agora, olha que interessante, uma vez consagrado o pão, ele é o corpo divino de Cristo. Uma vez consagrado o vinho, ele é o sangue de Jesus Cristo. E toda a divindade que estava no corpo de Jesus e no sangue dele, passa a estar dentro de você. Toda a divindade, todo o poder que carregava Jesus está aqui, na porção desse cálice e nesse pão, que não será mais o pão, mas a carne, não será mais o cálice, mas o sangue. Agora, se você chegou com uma dor, com uma doença ou com uma enfermidade, quando você tomar este cálice e comer desse pão, com a consciência de que há um poder divino nele, você vai receber cura instantaneamente. Não haverá caso de orar com posição de mão sobre você hoje, porque a cura está aqui nesta mesa. Esteja ligado quanto a isso. Os diáconos, me ajudem, por favor. Meu Pai amado, Jesus dos crentes. Uau! Oh, aleluia. Você está feliz? Meu Deus. Eu vi David Robertson fazer uma santa ceia uma vez, pastor, que as pessoas iam, tiravam um pedaço do pão. Cada um sabia a porção do corpo de Jesus que devia ser introduzida. E viu que pegou o pão inteiro e foi abraçado. Estou brincando. Uau! Meu Pai amado. Aleluia. Eita glória. Meu Pai. Oh, la braba babai, si le brede le bele que la braba babababasi. A gente bater foto com todo Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada.